Meus amados, vamos, esse salmo de número 78 que nós lemos, esse salmo, quando nós lemos ele, tem duas coisas que se destacam nesse salmo: a fé e a fidelidade. Esse salmo, ele conta de tudo que Deus fez na vida do seu povo. E Deus, esse cântico de Asaf, ele faz aqui uma exortação nesse cântico, trazendo à memória os feitos de Deus e como nós reagimos diante daquilo que Deus fez para com as nossas vidas. Nós temos um problema como ser humano muito ruim. Se é um problema, é ruim, né? Mas é uma dificuldade que nós temos de esquecer com muita facilidade das coisas, tanto das coisas boas como das coisas ruins. A gente sempre acha que a dificuldade de hoje ela é bem maior do que as passadas. E talvez as passadas tenham sido bem mais difíceis do que essa que vivemos hoje, mas como essa é no dia presente, ela se torna mais pesada do que a que passou, porque o que passou, passou, e o que nos machuca bastante é o de hoje. Mas o salmista aqui, ele canta esses versos chamando a atenção do povo de Deus para aquilo que Deus fez, os livramentos, as maravilhas que Deus operou no passado. E o que é que nós fazemos com isso? Se simplesmente nos esquecemos disso, e quando nós nos esquecemos disso, a nossa fé, ela entra em parafuso. Nós perdemos a força da fé e perdemos também a visão da esperança, porque ficamos presos nos problemas de hoje e se esquecemos da vitória que recebemos nos problemas passados. E esse é o propósito desse salmo. E nesse versículo 3, ele nos diz aqui, dizendo o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Só uma pergunta: o que é que você tem feito nos últimos dias com a lembrança da obra de Deus na sua vida nos dias passados? Se você hoje olhar para trás nos seus dias, se você hoje olhar para a sua vida passada, o seu andar com Deus, o seu relacionamento com Deus, tudo que Deus fez na sua vida, o que isso que foi feito por Deus tem te beneficiado no dia de hoje? Como isso tem repercutido hoje na sua vida? Você se lembra do que foi que Deus fez na sua vida, na sua família, nos dias passados? Lembra-te de onde foi que Ele te tirou? Lembra-te das diversidades em que estavas e que a mão de Deus te tirou de lá? Lembra-te disso ainda? E se te lembras, a quem contas dos livramentos que Deus te fez? E esses livramentos, Deus não fez simplesmente para que eu e você ficássemos livres e saíssemos daquela situação regozijando. Não era só para isso, não, é para que os feitos dele fosse conhecido pelas gerações vindouras. Porque quanto mais você contar das obras que Deus fez na sua vida, mais o Deus que te livrou será conhecido na terra. O propósito
da obra de Deus, dos livramentos de Deus, e era essa a questão que o salmista canta e fala em Salmo dizendo: olha, conta aos teus filhos o que foi que Deus te fez. Eu estava lendo a Bíblia, irmãos, sobre esses versos, e me lembrei de uma coisa, que nós estamos aqui hoje. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por que existe a igreja hoje? Sabe por que eu e você tem a esperança de ser arrebatado hoje ainda? Porque os nossos pais nunca deixaram de contar dos feitos que Deus fez. Desde os primórdios, todos quando conheceram Deus e vivenciaram os milagres de Deus, nunca se calaram. Eles estenderam a obra de Deus por todos os lugares, por todas as famílias. E eu estava pensando hoje, dizendo: meu Deus, será que eu estou passando para os meus filhos, para as pessoas que me conhecem, quem é o Deus que eu sirvo? Será que eu estou fazendo notório a obra de Deus na minha vida, para as pessoas que me conhecem? Será que quando eu partir, quando você partir, ficou alguma história que Deus fez na sua vida para ser lembrada pela sua casa? Qual é a herança que nós vamos deixar para essa geração? Nós estamos esperando Jesus para hoje, não é para amanhã. Mas pensa, irmãos, será que se Jesus não vier nessa nossa geração agora, será que a geração vindoura vai ter na memória as lembranças daquilo que Deus fez para essa geração? Qual é a nossa atitude quando nós nos calamos ou falamos do que Deus fez? Olha isso, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais lá no passado nos contaram, não o ocultaremos aos nossos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, o seu poder, as maravilhas dos seus feitos. Você está contando? Dizendo para os seus filhos dos livramentos, os seus filhos estão vendo isso? As pessoas que convivem com você estão vendo isso? Está sendo notificado as maravilhas que Deus fez na sua vida? Para que isto aconteça, nós temos que tomar duas decisões. Primeiro, deixar para trás a incredulidade e se afastar da infidelidade. A incredulidade, porque quando eu deixo de falar o que Deus fez, é porque eu já não estou crendo mais como devia crer. E nós estamos vivendo nos dias que a incredulidade nos abraça com muita facilidade. Com muita facilidade nós deixamos de crer nos feitos do Senhor. Com muita facilidade nós deixamos de vivenciar os milagres do Senhor. É interessante, meus amados irmãos, quando nós observamos o nosso comportamento, o nosso, não dos outros. Você já parou para pensar o nosso relacionamento diário com os milagres que Deus tem feito na nossa vida, como são? Se nós olharmos para esses versos de não ocultar, e essa palavra ocultar é não trazer à tona, não revelar, é deixar escondido, é não fazer conhecido as obras de Deus. E é conhecendo as obras de Deus que o mundo se converte a Deus. É conhecendo os milagres de Deus que os homens buscam a Deus. Nós chegamos aqui
a esse dia, porque alguém falou do que Deus fez e nós cremos. E aí, se nós não falamos, quem poderá crer? Se nós ocultarmos, se nós guardarmos, aí a irmã aqui deu um testemunho falando a respeito do seu filho, e se guarda, quem vai saber? Quem vai saber? Só ela, quem estava na casa, né? Mas quando revela as maravilhas de Deus, mais gente sabe. Engraçado que ela deu testemunho e vocês falaram assim: glória a Deus, glória a Jesus. Isso faz notório, faz conhecido as obras de Deus. Mas acontece que muitas coisas são passadas e nos esquecemos de contar. O salmista, ele chega no ponto e dizia assim: olha, eu me calei, mas enquanto eu me calava, meus ossos apodreciam, doíam, porque eu sabia o que Deus tinha feito, mas eu não tinha falado, eu tinha que falar. E aí, meus amados irmãos, incredulidade e infidelidade. Incredulidade por quê? Paramos de crer. Paramos de crer. Sabe por quê? Porque hoje, em todas as dificuldades que surgem, nós buscamos primeiro os recursos humanos, os recursos materiais. Buscamos primeiro as portas que nós abrimos. Só quando não acha nenhuma é que nós buscamos a Deus. E nem sempre buscamos a Deus a tempo de poder achá-lo. Você sabia que em todas as nossas atitudes referente ao nosso relacionamento com Deus, a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? Porque o milagre que Deus tem para operar na tua vida hoje é hoje. E talvez hoje você não clame a Ele, mas busque outros recursos. E talvez depois que acabar todos os recursos, é que você vai escrever: Senhor, agora não tem mais jeito, agora só o Senhor para me ajudar. Aí você fica lembrando: mas aconteceu assim com aquela mulher do fluxo de sangue, né, irmão? Pois é, mas não vai nessa não. Não vai nessa não, que aquela mulher, ela alcançou a bênção dela. E como alcançou? A Bíblia diz que depois de despender todos os seus recursos, todo o seu recurso financeiro, acabou tudo, não tinha mais, então ela foi a Cristo e alcançou a cura. Mas não tome isso como exemplo de nos deixar de buscar o Senhor no último recurso da sua vida, porque pode não acontecer como aquela mulher, porque o milagre daquela mulher estava para ser aquele dia quando ela tocasse na orla do vestido de Jesus. Mas a orla do vestido de Jesus pode estar na tua frente hoje, e não depois de acabar os teus recursos. O mestre pode estar passando e esperando ser tocado hoje. Não é amanhã, não é depois, não é quando você tiver tempo, porque até a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. E vamos pensar, meus amados irmãos, que a mensagem deste Salmo 78 é: cultive a sua fé, pratique a sua fé, põe em prática tudo o que você conhece de Deus, e Ele multiplicará a bênção sobre a sua cabeça. Mas cultive, faça notório as obras de Deus na sua vida. Esses versículos, meus amados irmãos, mostram-nos, esses versos mostram que Deus é um Deus zeloso. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia. Deus zeloso, sabe o que é zelo? Zelo é sinônimo de ciúme. E Deus é um Deus zeloso. E o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 26, verso 11. Isaías, capítulo 26, versículo de número 11. Diz o seguinte, meus irmãos: erguida está a
Senhor. Ora, erguida está tuas mãos ao Senhor, mas eles não conseguem ver, não conseguem contemplar. A mão do Senhor está estendida. Que vejam, pois, o teu zelo para com o teu povo, e sejam humilhados, que o fogo destinado aos teus adversários os consuma. Eu só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa: o zelo para com o teu povo. Você sabe quanto Deus tem zelado por você e por sua casa? Você tem visto a mão de Deus levantada lá na sua casa, na sua vida? Você tem olhado para isso e visto? Este é o zelo de Deus para com a sua vida e para com a vida da sua casa. Mas talvez você não tenha visto a mão dele levantada para te guardar, para te fazer lembrar, para iluminar e proteger a tua casa. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se lembre disso. Continue, abre comigo aí. Lá em Tiago, no capítulo 4. Lá no livro do Tiago, capítulo 4. Quem achar aí, por favor, leia para nós ganharmos tempo. E verso 5, por favor. Tiago 4 e 5. Pode ler. Vou cuidar de vós, que em vão diz a Escritura. O Espírito que em vós habita tem ciúmes. Isso aí é o quê? Uma pergunta ou uma afirmativa? Hã? É uma pergunta ou uma afirmativa? E o que você responderia? Hein? Hã? Você sente que Deus tem cuidado de você? Quando você cuida bem de uma coisa, de um objeto, de um bem, e alguém chega perto e faz um risquinho, uma sujeira, o que você sente? Hã? Você não sente o ciúme assim, um negócio meio ruim? Sim ou não? Sim ou não? As irmãs, já pensou, irmã? Você limpou a casa bem bonitinho, está tudo brilhando, né? Daqui a pouco vem alguém com os pés todos sujos, né? E aí vai passando por dentro, você fica feliz, fala, ai que bênção que você chegou, que maravilha que você entrou. É assim? O zelo que vocês têm por aquilo que vocês fizeram vai causar um mal-estar, não vai? Aí, ou cuidar de vós, que em vão. Inutilmente, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. É inútil que a Bíblia diz isso? É em vão que o Espírito de Deus que habita em vós não tem ciúme? Não tem um zelo para cuidar de vós? A questão é: não vos esqueceis disso, e lembrai-vos que isso tudo vem do Senhor, que tem zelo por cada um de vós. O zelo de Deus é que faz isso na nossa vida. Como? Como é que nós entendemos os milagres de Deus que foi feito na nossa vida e como nós passamos isso adiante? Ou nos calamos e nos guardamos? E enquanto isso os nossos olhos se doem. Você quer ver uma coisa? Quando você abre a sua Bíblia no Salmo 106, nós não vamos, só para você observar, no Salmo 106, ali o salmista canta um hino de vitória, que eles tinham acabado de sair, de chegar do exílio, e eles estavam tão gratos a Deus, mas tão felizes por ter sido libertados do exílio, que foi feito esse salmo pelo salmista, cantando alegremente por ter o Senhor tirado daquele lugar. E essa atitude dele se multiplicou e fez conhecida em toda a terra, chegou até a mim e a você. Sabe por quê?
porque a gratidão no coração deles fez conhecido o milagre de Deus na vida deles. Você está grato pelo que Deus fez na sua vida? Amém. Então conte, salmodie o Senhor, bendiga o Senhor, exalte o Senhor, conte os milagres do Senhor. Glória a Deus. E as pessoas glorificarão Deus que fez os milagres na sua vida. Porque, meus amados irmãos, esses versos tem aqui uma palavra que Deus fala com bastante ênfase, de um versículo que fala no verso 9 dos filhos de Efraim. No versículo 9 a Bíblia diz: se os filhos de Efraim, arqueiros armados, retrocederam no dia do combate, é porque, não guardando a aliança de Deus, recusaram de seguir a sua lei. Agora voltemos para o versículo 4 ou versículo 5 e veja o seguinte: no verso 9 Deus diz, o salmista canta dizendo: os filhos de Efraim estavam preparados, mas retrocederam no dia do combate. Estavam armados, estavam capacitados, mas retrocederam. Eles se recusaram a seguir a lei. No versículo 5 do Salmo 78, ele diz assim: que Deus estabeleceu uma lei em Jacó e determinou um código, uma lei, determinou um mandamento, determinou um código de conduta, ordenou aos nossos pais que o ministrassem aos seus filhos. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Que Deus deu a cada um deles, dizendo: olha, eu quero que vocês façam isso. Só que quando chegou lá nesse canto, os filhos de Efraim aqui, o salmista está tratando lá no reino do norte de Israel, porque um dia eles se separaram do reino do sul, e Efraim era a tribo mais forte do reino do norte, e eles se distanciaram do concerto. Sabe quando Deus faz um pacto? Quando você entra num casamento, quando você faz uma aliança, um acordo, que as coisas vão muito bem, quando as duas partes honram o pacto, honram o concerto que fizeram com o outro. Quando as duas partes continuam observando o código que abraçaram, as coisas vão que é uma maravilha. Mesmo quando acontecem alguns intempéries, elas são ajustadas. Sabe por quê? Porque o código direciona os passos das partes. É o código que rege a conduta das partes. E aí tudo vai bem. E quando surge alguma dificuldade, se lembram do pacto, do código. Nós aceitamos esse código, nós assinamos esse contrato, essa aliança. Então sempre o povo de Deus teve problemas normais, mas se lembravam do código, do pacto, voltava para o pacto, e as coisas continuavam normalmente. Mas lá atrás, um dia teve um probleminha, lá no princípio, antes de tudo. Lá quando Salomão morreu, eles quebraram o pacto. Salomão morreu e eles dividiram as tribos todas. Todo mundo. Roboão, filho de Salomão, não teve sabedoria para governar e terminou dividindo. Jeroboão entrou no meio das coisas e separaram as tribos. Um foi para o norte, outro para o sul. Quebraram o pacto. E quando quebraram o pacto, as coisas foram ficando difíceis. E lá no reino do norte, a tribo de Efraim, que era a tribo mais forte, tomou a rédea e ficou como representante daquele reino por um bom tempo. Mas aqui, no canto, nós observamos que não foram esquecidos, porque o pacto foi quebrado. Sabe o que quer dizer isso? Que todas as adversidades que vierem à sua vida, à sua casa, Deus é o Senhor que fez o pacto com você e com a sua casa. E se você continuar no pacto que o Senhor fez,
nada vai se perder, Glória a Deus. nada vai cair por terra, porque fiel é aquele que fez o pacto, e ele vai cumprir tudo o que tem feito, tudo o que tem falado, ele fará cumprir. Glória a Deus. Mas é preciso que eu e você estejamos dentro daquele pacto. Então, quando não quebrar o pacto, acredite, Deus ainda é o Senhor da tua casa e da tua vida. Você tem uma aliança com Ele, aceitou o pacto com Ele, então Ele vai cuidar de ti até o fim. Ele não te deixará em hipótese alguma. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande dificuldade, nós aprendemos aqui com esses versos do Salmo 78. Qual é o tempo de buscar o Senhor? O profeta Isaías diz que é o tempo em que se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Isso significa dizer que há um tempo. Mas aí nós vamos voltar aqui, irmãos, para esses versículos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 34. Sabe por quê? Porque nós temos um grande problema. Isso é da natureza humana. Nós estamos muito bem. Tudo vai bem enquanto estamos andando naquele pacto, naquela ordem que Deus nos deu, porque eu e você conhecemos muito bem. E tudo vai muito bem. Mas as coisas vai tão bem que às vezes eu me esqueço do pacto. Por que eu estou bem? Porque eu estou ligado a um pacto com Ele. Eu estou nele e Ele está em mim. E tudo vai bem. As tormentas aparecem, mas elas não são maior do que o pacto. As lutas vêm, mas elas não é maior do que os pactos que está feito. O pacto continua mais forte do que todas as coisas. E por isso todas as coisas perecem, mas o pacto com Ele permanece. E então a vida vai indo de glória em glória, de vitória em vitória. Mas tem um grande problema. Quando a gente sente-se muito incomodado e as coisas ficam muito bem, a gente tende a deixar o pacto de lado. A gente por um momento se esquece que a razão da nossa vitória é a fidelidade ao pacto, é a fidelidade ao concerto, é a fidelidade ao que foi acordado. A alegria das partes estão no pacto, na fidelidade do pacto. A alegria da sua vida e a alegria do coração de Deus, ela está no pacto. Ele estará sempre alegre pelo pacto, e você e eu estaremos sempre alegres por causa do pacto. Mas quando a gente se esquece disso, aí, meu irmão, acontece isso que está escrito aí no negócio. Deixa eu ver se é isso aí. Esse não, põe aí, irmão, o Salmo de número 34. Olha só, quando a gente deixa o pacto, sabe o que acontece? Acontece isso aí, ó. Cadê o Salmo 34? O que diz aí? Sempre que Deus os castigava com morte, quando chegava o castigo de morte, quando o pacto era quebrado. Versículo 34 do capítulo do Salmo 78. Versículo 34 do Salmo 78. Quando é que a morte chegava? Quando o pacto era quebrado. Quebrou o pacto. Uma das partes deixou de ser fiel. Isso é morte. Porque o pacto é de vida. O pacto é de bênção. O pacto que Deus fez conosco é pacto de vida e de bênção. Enquanto esse pacto permanecer, nós estamos na vida e na vitória. Mas aí é o seguinte, quando o pacto é quebrado, sempre que Deus os castigava com morte, eles se voltavam para o pacto. Buscavam de novo: Senhor, e aquele pacto, como é que vai? E Deus podia dizer: eu continuo aqui, eu não sei se vocês estão. O meu pacto convosco é único. Permaneceis nele. Se permaneceis no meu pacto, eu permaneço em vós.
se estáis morrendo, não é porque eu invalidei o pacto, diz o Senhor, mas porque fugiste ao compromisso do nosso acordo. Então a morte chega, e quando a morte chega, a gente se lembra do pacto. Aí volta correndo para trás, a Bíblia diz: buscar o Senhor com fervor, crente que nunca vi, não é? Aí quando é quebrado o pacto, que chega a morte, e vamos derramar lágrimas nos pés de Jesus, vira crente, que é uma bênção. Vai para a igreja, vai para a oração, vai para a escola dominical, vai visitar, vai trabalhar, vai ser crente, tudo uma vez só. Porque a morte chegou. E eu preciso depressa voltar para o meu pacto com Deus. Aí buscar o Senhor. E o Senhor, que é o Deus da longanimidade, o Deus do amor, da misericórdia, da compaixão, o Deus dos braços estendidos, que não tem prazer na morte de ninguém, mas quer que até aqueles ímpios se arrependam e vivam. Deus esquece tudo. E por amor ao pacto, ao acordo, diz assim: eu te livro. Eu sempre, quando me lembro disso, me lembro daquela serpente levantada lá no deserto. Não é? Quebraram o pacto. E Deus disse: olha, eu vou mandar uma serpentezinha por aí, e aí deixa ela trabalhar, viu? E a serpente foi solta no deserto, e vão morder gente, e vão morrer gente. Sabe por quê? Porque quebraram o pacto. Como é que está o seu pacto com Deus? Está em pé? Está tudo certo? O pacto está firme? O propósito é o mesmo? É, mais ou menos, pastor. Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus é sim e não. Não tem meio pacto. Deus não faz meio pacto. E o pacto que você e eu fizemos com Ele é para nós e para os nossos filhos também. Eles estão envolvidos nesse pacto. Por isso a fidelidade que eu e você tem não é só a fidelidade nossa, mas é também dos nossos filhos. Ela vai muito além de uma geração. E aí a serpente começou a morder gente, morre, e aí Deus disse assim: Senhor, como é que é? Vai morrer todo mundo? Deus disse assim: Moisés, é só voltar para o pacto, meu filho. Aí todo mundo corre para o pacto. Todo mundo volta para o pacto. E Deus disse: Deus, e agora? Olha, já voltamos, estamos aqui, Senhor. Tá bom, Moisés. Então agora, enquanto Moisés faz uma serpente de metal, o povo está morrendo. E Deus diz: faz uma serpente de metal, Moisés, e coloca bem no meio do deserto ali, ó. E diz o seguinte: todo mundo que for mordido pela serpente, olha para a serpente de metal que está na vara. Quando olharem para a serpente, vão se lembrar do pacto. E aí vão ser salvos. E aquela serpente simbolizava a cruz de Cristo. Olhando para o Calvário sereis salvos. Olhai para Ele, autor e consumador da fé, o nosso pacto. Então todo mundo era mordido da serpente. Cadê a serpente de metal? Onde é que está? Olha logo lá, antes que o veneno faça efeito, antes que o veneno do pecado nos consuma, ainda podemos olhar para o nosso pacto com Cristo. Ainda podemos levantar os nossos olhos, aleluia, e ver a cruz do Calvário, aonde o nosso pacto foi selado. Aleluia, Deus. E essa história eu conto hoje, os meus filhos contarão amanhã, os nossos filhos contarão amanhã, e se Jesus não voltar, os nossos filhos contarão para os filhos deles, porque nós fizemos conhecido as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Até os dias chamados hoje, lá em Israel, ainda se conta a história do Deus que tirou o povo do Egito. Se nós olharmos, meus amados irmãos, para o livro de Miqueias, quem já leu o livro de Miqueias, profeta Miqueias,
no capítulo 7, no versículo 15, o profeta Miqueias termina o seu livro falando uma coisa extraordinária. Vamos ver. Miqueias, capítulo 7 e versículo 15. Verso 14 e 15 de Miqueias. Põe aí, irmão, nessa tradução aí, pode ser. Miqueias 7 e 15. Quem achar aí pode ler, que assim nós estaremos no meio tempo, né? Eu já vou ler aqui com vocês. Verso 14. Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens do Carmelo. Permite-o passar em Bazã e em Gileade como nos tempos de outrora. Sim, como nos dias em que deixaste o Egito, ali eu te revelarei as minhas maravilhas. Sabe o que esse canto que o profeta está falando aqui, essa oração do profeta? Senhor, faz outras vezes na nossa vida as maravilhas que o Senhor fez conosco quando o Senhor nos tirou do Egito. Aqueles milagres que o Senhor operou, faz outra vez em nós. Agora, quando você lê o comecinho do livro de Miqueias, o profeta começa a fazer uma lamentação e ele fala com uma alma angustiada, um aperto na alma, porque sentia falta. O povo, ele estava vendo o povo com aquela falta de Deus. Sabe o que é, meus irmãos? Você estar com Deus e não sentir que Deus está com você? Sabe o que é isso? Eu estou com Deus. Eu estou com Deus. Pode até falar isso, só que não sente isso. Isso é um problema muito sério. E para isso a Bíblia tem uma pergunta, um chamado de atenção para esses irmãos daquele tempo, para mim hoje, para você hoje. A questão é que a Bíblia sempre nos pergunta. Lucas, num texto, uma palavra de Jesus diz assim: cuideis, para que a luz que está em ti não seja trevas. Pastor, mas como é que é isso? Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer. Sabe quando? Pode acontecer quando nós estamos com a mente cauterizada. Sabe o que é uma mente cauterizada? Uma mente cauterizada é como uma mente que criou uma película por cima dela, fez um fechamento, uma cobertura, não entra mais nada, e eu vou ficar somente com aquilo que já está dentro. Ou seja, eu fico pensando uma coisa, que eu estou na luz, porque é aquilo que ficou, mas na verdade eu não estou. Espiritualmente falando, é como se nós estivéssemos na igreja, mas não estivéssemos em Cristo. É como se nós fôssemos membro da igreja, estivéssemos no cartão de membro da igreja, fôssemos da igreja, participássemos do trabalho da igreja, mas estamos sem Cristo. Meu Deus. Sabe que tempo é esse? O tempo da igreja de Laodiceia. O tempo que a igreja está reunida dentro de uma casa, dentro de umas paredes, mas o Cristo está do lado de fora. É por isso que na igreja de Laodiceia, a igreja da friagem espiritual, a igreja da multidão espiritual, a igreja dos crentes que estão saciados, todos, cada um estucado debaixo da sua própria casa, na sua proteção e no seu conforto, porque estamos vivendo assim. Esse é o nosso tempo, o tempo do conformismo, o tempo da comodidade,
o tempo das coisas mais fáceis, o tempo que nós nos acomodamos e descansamos. A igreja de Laodiceia, e é uma dificuldade, porque os crentes, se nós olharmos, nós não queremos muito. Eu estava ainda meditando essa semana que no tempo da igreja passada, a igreja ia para as ruas, os crentes iam pelos valados, saía-se pelas ruas pregando o evangelho, falando, pregando, visitando e trabalhando. A igreja, a porta estava aberta, e Jesus disse à igreja de Filadélfia: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo por a força não negaste o meu nome. Mas agora a porta está aberta, mas a gente não sai. Quem sai? Aí entramos nessa fase de comodismos espirituais, festas enormes dentro dos templos, porque todo mundo está evangelizado, principalmente no Brasil, que tem de crer no Brasil uma vez, mas a igreja está acomodada, porque todos os crentes estão ricos. Laodiceia, de nada tenho falta, está tudo bem, está tudo no lugar. Aí de repente bate-se a porta, é Jesus por lá de fora, mente cauterizada, igreja abastada e pessoas vazias. E aí, quem pode mudar isso? Aí Jesus vem e bate: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A porta está fechada e ele para fora. Significa dizer que a mente cauterizou. E aí os mestres na porta dizem assim: olha, eu aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, compre vestidos para que vista a tua nudez, compre colírio e nos teus olhos para que vejas, porque és, e aí a coisa pega, né? Desgraçado, não tem graça nenhuma, sem graça, miserável, pobre, cego e nu. Que situação mais miserável é essa? O que foi que sobrou? Sabe quem é essa? A igreja. A igreja, cujas portas estão fechadas, e continuamos pensando que somos crentes, salvos, porque a mente cauterizou, ficou naquilo que nós aprendemos, mas nunca mais praticamos. É como você ensina uma criança a andar, pega na mão, leva anos e anos, dias e dias, pegando aquela criança na mão e levando, e dizendo: meu filho, para andar, mude um passo, vá andando, vem aqui que eu te levo na mão, leva e traz. Aí você, quando vê que ele leva e vem sozinho, você solta a mão. Aí ele continua indo e vindo, de repente ele senta, não quer andar mais, sabe andar, mas não quer mais. E aí você quer saber por quê? Porque alguém que sabe andar não quer andar. A igreja foi criada com pernas, com vida. Cada um de nós fomos transformados para andar, mas ficamos parados, estamos acomodados, estamos descansados e dizemos: estamos esperando a volta de Jesus. Não é assim que se espera Jesus. Jesus a gente não espera sentado, Jesus a gente espera trabalhando, fazendo, participando, contribuindo, ajudando, visitando, correndo de um lado para o outro. Ninguém espera Jesus sentado. É por isso, meus amados irmãos, que este Salmo 78 faz um cântico, porque se nós colocarmos em prática tudo que Deus fez na nossa vida, nós estaremos cumprindo o papel para o qual fomos chamados.
mas nós nos preocupamos demais com as coisas que nos interessam e nos preocupamos de menos com as coisas que interessam para o reino de Deus. Até porque as coisas que nos interessam, elas aparecem logo na nossa mão, e as coisas do reino de Deus só vai aparecer lá depois do arrebatamento. Só quando nós estivermos na glória, que os crentes for receber os seus galardões, né? Que eu sempre já disse isso aqui uma vez, vou repetir, que graças a Deus que o céu não tem tristeza, porque se tivesse, o que vai de crente chorar e resmungar não vai ser brincadeira. Porque tem crente que vai ser salvo mesmo só assim, pela... Ah, pastor, se eu for assim já está de bom tamanho. Pois é, isso você está pensando que você está aqui agora, mas quando você estiver lá, você vai desejar muito receber os galardões que Deus tem prometido para nós. Até porque a Bíblia diz que Ele nos fez reino. Apocalipse escreve dizendo que Ele nos fez reino e sacerdote. Sabe por que reino e não rei? Aí no Apocalipse já é rei, não é rei. Porque rei é o lugar onde o rei reina, é um reinado. Nós somos o reino onde o rei reina. Nós somos o reino aonde o rei trabalha. Cada um de nós. É por isso que nós precisamos fazer conhecida a obra de Deus para os nossos filhos. Precisamos fazer conhecida as obras de Deus para onde trabalhamos. Precisamos contar quem é Deus. Precisamos nos levantar e andar, porque a Bíblia diz que a noite vem e o vosso descanso não é aqui. E, meus amados irmãos, parece, eu sei que é bastante difícil. Tem uma coisa que Deus quer urgente: fé e gratidão. Porque quem tem fé trabalha, e quem tem gratidão nunca paga a dívida. Já viu isso? Por isso a Bíblia diz assim: não deveis nada ao outro, senão um amor. Você já pagou o amor que deve? Quando é que teria de pagar o amor? Quando? Dá para terminar de pagar essa dívida? Não. Gratidão. Seja grato. E se você for grato, você vai fazer conhecido as maravilhas do Senhor. Deus é bom. E as vossas obras devem ser conhecidas, para que todos saibam que elas foram feitas em Deus. Acredite. Leia esse Salmo 78 em casa. Leia. E depois você lê o livro de Miqueias. Pastor, mas o livro todo pega. O livro de Miqueias é tão pequenininho, mano, tem só 8 olha. Olha, não dá nem tempo, é só 8 capítulos. Leia o livro de Miqueias. E sinta no livro de Miqueias a transformação. Do começo para o fim. Cumprindo aquilo que a Bíblia diz. Que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. É isso que Deus quer para a sua vida. Um fim melhor do que o seu começo. Deus tem o melhor para você. Bem melhor do que quando você começou. Então leia o livro de Miqueias e o Salmo 78. E depois para um pouquinho para refletir. E você vai saber quanto é importante falar as coisas que o Senhor te fez.